Hoje nós vamos trabalhar um tema que foi sugerido por uma irmã nossa, a Cláudia Bugg. Ela pediu para a gente trabalhar o tema do perdão, dada a enorme dificuldade que a gente tem de lidar com este conceito. Nós vamos investigar o que é o perdão. Primeira coisa, né? Nós estamos num curso de filosofia espiritualista. E não percamos nunca aquela metodologia de Aristóteles, né? Que a gente vem trabalhando já há 7 meses, desde janeiro. Investigar um conceito, o que é o perdão? Certo? Em primeiro lugar, se o perdão existe, o que é, como a gente realiza o perdão? 4 perguntas, lembra do Aristóteles? Encontra-se no mundo do ser, este objeto que nós estamos investigando, o que é, como é e por que é. Sempre essas 4 perguntas fundamentais. Então, o perdão existe? Se o perdão não existe, vou repetir o que falava o apóstolo Paulo falando para a comunidade de Coríntios. Vocês estão perguntando se Jesus ressuscitou? Se não ressuscitou, minha fé é vã. O perdão existe? Existe, não tenhamos dúvida disso. Foi o conceito fundamental trazido pelo Divino Mestre Jesus. Como a gente realiza o perdão? Como o perdão é, né? O que é o perdão e por que o perdão é necessário para nós? Então vamos pensar o seguinte, eu trabalhei muito esse tema já, inclusive tem um livro escrito sobre o tema, e a conclusão que eu cheguei é que, assim como o amor, o perdão é uma força da alma. O perdão é uma força do ser inteligente. O perdão é uma força do ser espírito. E por que eu trabalho com o perdão e com o amor como sendo uma força? Porque a vontade já nos foi revelada há muito tempo, ser uma força da alma. E como tal, uma força viva. Não uma força cega como as forças da natureza, as forças naturais descobertas por Sir Isaac Newton, mas como deduziu Kant. Nós estamos num curso de filosofia, né? Lembramos sempre. Aqui uma filosofia moral, uma filosofia prática, mas é um curso de filosofia. Kant deduziu a existência no ânimo humano, racional, uma força viva. Não uma força cega, como as forças naturais da física, as forças da biologia, mas a força do espírito é uma força viva. Por isso eu deduzi já no nosso curso, no início do nosso curso, ser o amor uma força absolutamente profícua, criadora, só edifica, nunca destrói o amor. Portanto, se nós tivermos dúvidas se estamos amando ou não, investiguemos o resultado desta força que nós estamos aplicando em nós, nas nossas relações, o amor. Se só construir, se só edificar, se só levantar, é amor. Porque é isso que Deus nos mostrou na construção, na criação de todo o universo. Então o amor só constrói. E o amor é uma força absolutamente profícua, construtora nesse sentido. Agora, antes de Jesus existia já o conceito de amor, o dever de amor. Mas Jesus veio e disse, vocês ouviram antes de mim, amai os amigos e odiai, ou seja, amai menos os inimigos. Mas, se a gente for verificar nos livros sagrados das tradições asiáticas, indianas, orientais, nós já temos informações do amor. No Velho Testamento, na tradição mosaica, nós temos a informação do amor. Mas Jesus veio nos mostrar uma outra força, que eu deduzi o perdão como tal, uma força da alma igualmente profícua, igualmente conciliadora, igualmente edificante. Eu entendo
o perdão como a primeira força derivada do amor e uma condição fundamental para nós alcançarmos o amor. Por isso é que Jesus debruçou-se sobre esta força e sobre ela edificou a sua mensagem de amor, de reconciliação com o reino de Deus. Este foi um trabalho absolutamente inédito na história da humanidade, porque se antes de Jesus já se falava de amor, no entanto, o que o próprio Mestre veio nos dizer: antes de mim vocês ouviam o olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, ou seja, a lei de Talião. Aquela que o Gandhi diz que, se aplicada universalmente, vai deixar o mundo cego e banguela, né? O Gandhi apreendeu a ineficiência, a inapropriedade da lei do Talião. E a grandiosidade, a luminosidade da lei do perdão. Não foi à toa que Jesus dedicou a maior parte do seu apostolado, da sua missão, apostolado divino, né? Jesus, apóstolo do Cristo, de Deus. Não foi por acaso que Jesus dedicou tanto esforço em nos ensinar o perdão. E se o Mestre nos dedicou tanto esforço no ensinamento desta força, é porque amor encarnado como ele é para nossa própria edificação. Então, quando a nossa irmã Cláudia sugeriu que a gente estudasse o perdão, por quê? Porque é muito difícil, disse ela, nós temos muitas dificuldades ainda em lidarmos com o perdão, e isso é de fato uma realidade. E não é sem motivo que na Revista Espírita de 1862, Kardec trouxe uma comunicação do espírito Lamennais, falando exatamente sobre isso, o perdão, e como se pode achar força para perdoar, diz Lamennais. Na introdução deste artigo, desse texto, desta comunicação, o perdão. Como se pode achar a força para perdoar? A sublimidade do perdão. O que é o sentimento sublime? O sentimento sublime é aquele que faz a gente transcender a mera existência no mundo. A gente deixar as coisas, os sentimentos inerentes às nossas relações com os objetos e com as coisas do mundo e alcançarmos a elevação espiritual. Isso é transcender. Isto faz o sentimento do sublime. Quando Lamennais diz então, a sublimidade do perdão é a morte do Cristo no Gólgota. O sacrifício de Jesus no Gólgota é para nos mostrar a sublimidade, a capacidade da força perdão, de nos elevar aos píncaros espirituais, o nosso sentimento. Ora, já vos disse que o Cristo tinha resumido em sua vida todas as angústias e lutas humanas. Todos os que mereciam o nome de cristão antes de Jesus morreram com o perdão nos lábios. Os defensores das liberdades oprimidas, os mártires das verdades e das grandes causas, de tal modo compreenderam a elevação e a sublimidade de sua vida, que não faliram no último instante e perdoaram. Se o perdão de Augusto César, o Augusto não é inteiramente sublime historicamente, o Augusto de Corneille, o grande trágico, está contando uma história, né? O Lamennais, esse espírito que Kardec transcreveu para nós aqui. O grande trágico é senhor de si como do universo, como perdoa. Ah, como são mesquinhos e miseráveis os que possuem o mundo e não perdoam.
Como é grande aquele que continha no futuro dos séculos todas as humanidades e perdoava. O perdão é uma inspiração e por vezes um conselho dos espíritos. Infelizes os que fecham o coração a essa voz, como diz a Escritura. Serão punidos pela própria consciência, porque tinham ouvidos e não escutavam. Então, se quereis perdoar, se vós mesmos vos sentis fracos no encontro desta força em nós, contemplai a morte do Cristo. Aquele que se conhece a si próprio triunfa facilmente sobre si mesmo. Eis porque o grande príncipe da sabedoria antiga sabia antes de mais nada conhecer-se a si próprio. Está falando aqui do Sócrates, o príncipe da sabedoria antiga, Sócrates. Conhece-te a ti mesmo, né? Já estou até vendo a Dora, a Cláudia, a Aninha, a Thaís, botando em destaque a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Vocês percebam que a gente roda de assunto em assunto e acaba caindo no autoconhecimento. Vocês entendem hoje, porque eu disse na primeira aula do nosso curso de filosofia, lá em janeiro, que o objetivo de todo estudo, de toda pesquisa, de toda investigação, de toda a meditação profícua, de todo o recolhimento em prece, a finalidade mais elevada que a gente pode almejar é o autoconhecimento. Por isso que Lamennais está dizendo aqui: aquele que se conhece a si próprio triunfa facilmente sobre si mesmo. Eis porque o grande príncipe da sabedoria antiga, Sócrates, sabia, antes de mais nada, conhecer-se a si próprio. Antes de se lançar na luta, aos atletas para os jogos, para as lutas grandiosas, ensinavam-se os meios seguros de vencer. Ao lado disso, nas escolas antigas, Sócrates ensinava que havia um ser supremo. E algum tempo depois, séculos antes do Cristo, ensinava a toda a nação grega a morrer e perdoar. Os homens viciosos, mesquinhos e fracos não perdoam. O homem habituado às lutas pessoais, às reflexões justas e sãs, perdoa facilmente. Então, Cláudia, já voltando à sua dúvida, à sua colocação, é muito difícil para a gente perdoar, para a gente encontrar em nós esta força. Por quê? Respondam em uníssono agora, minhas irmãs e meus irmãos. Porque a gente não conhece a nós mesmos. Nós não nos conhecemos. Conhece-te a ti é a máxima do templo de Delfos. E o que Lamennais está dizendo é que se nós nos conhecermos, nós vamos encontrar em nós forças para o perdão. E qual é o conhecimento mais profícuo que a gente vai obter nessa busca pelo autoconhecimento e que vai nos auxiliar a desenvolver em nós a força do perdão? É o conhecimento da nossa origem espiritual. Quando Jesus recomenda o perdão, porque nós temos necessidade também do perdão, ele sabe exatamente por que ele nos dá essa máxima de autoconhecimento. Porque ele sabe que cada espírito se encontra num estágio evolutivo, por conta das experiências singulares, personalíssimas que nós desenvolvemos em experiências passadas. Todos os espíritos encarnados na Terra, todos, encontramos-nos mais ou menos no mesmo patamar evolutivo. Ok? Então, quando Jesus diz perdoai, porque também tendes necessidade do perdão, ele reforça essa informação na passagem da mulher adúltera, quando ele diz: aquele que nunca errou o alvo de suas ações, porque pecar é isso, errar o alvo das ações. Todas as vezes que a gente empreende uma ação e erra o alvo, a gente peca, origem da palavra grega, pecado,
Então por isso que Jesus diz, aquele que nunca errou o alvo de suas ações e que tem garantia perante o Pai e a sua consciência de que não vai errar os alvos das suas ações no mundo, que atire a primeira pedra, que condene. É por isso que ele reforça. Perdoai, porque ainda vais errar o alvo de suas ações e vais ter necessidade de receber o perdão de alguém. Ele sabia que nós estamos todos no mesmo patamar evolutivo espiritual. Portanto, nós temos que buscar condições em nós, conhecimento suficiente em nós, para aprendermos a perdoar. Muito a gente se engana se a gente pensa que o perdão a gente vai dedicar a alguém com quem a gente nunca se relacionou íntima e estreitamente. Com quem a gente não tem afinidade de sentimentos, dificilmente a gente vai se relacionar de uma forma a decepcionar-se tal, a ser ofendido de forma tal que a gente tenha necessidade de perdoar. Amai os vossos inimigos, quando Jesus diz, perdoai 70 vezes, 7 vezes, como ele recomenda a João, 490 vezes. Não nos enganemos, não é para o estranho. Não é para estranho, é para nós. Agora, o que Jesus sabia a nosso respeito, que a gente simplesmente ignora em relação à necessidade do perdão? Por que ele diz, perdoai 70 vezes, 7 vezes? Eu costumo falar na minha palestra sobre a força do perdão, que Pedro pergunta para Jesus assim, então, pois é, mestre, então se o meu irmão pisar no meu calo 490 vezes, eu tenho que perdoar 490 vezes? É isso que Jesus fala. É exatamente isso. Agora eu pergunto para Pedro, se eu deixar o meu pé 490 vezes debaixo do pé do meu irmão, que ainda não aprendeu a não pisar no meu calo, tem coisa errada só com o meu irmão? Ou tem alguma coisa errada comigo também? Essa é a pergunta fundamental que a gente tem que fazer. Porque o perdão é uma força que a gente desenvolve em nós, mas não é para nós passarmos por trouxa. O que Jesus sabia em relação a essa força, perdão, que a gente ignora? A gente se equivoca muito quando a gente pensa que a gente dá o perdão para o outro. Não. Não. O perdão é uma força que nos liberta. Quando Jesus diz, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, sai daqui e vai para lá, ele está falando da montanha de mágoas, da montanha de rancores, da montanha de ódio que a gente carrega nas costas, quando a gente não perdoa. Quando a gente pensa que oferece o perdão para o outro, isso é uma ingenuidade tamanha nossa. O perdão beneficia a nós mesmos. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa que nos ofendeu mal tem consciência do tamanho da violência que ele nos causou. Mal tem consciência do dano íntimo que ele nos provoca. Mal tem consciência da mágoa, do rancor que a gente carrega, nos corroendo a alma como um ácido lancinante que dilacera a nossa existência no mundo. Porque o rancor, a mágoa, o ódio faz isso com a gente. É muito comum a gente ouvir que odiar o outro é tomar veneno esperando que ele morra. Por isso é que Jesus diz, perdoa, 70 vezes, 7 vezes, 490 vezes, é simplesmente um número para nos ensinar a perdoar constantemente. O Espírito Emmanuel diz que vai chegar um momento em que nós não vamos ter necessidade de perdoar mais ninguém, porque ninguém vai nos conseguir ofender. E quando isso será? Por que é que a gente se sente ainda tão
ofendido ao ponto de carregar mágoas, rancores, ressentimentos. Há autores respeitabilíssimos, palestrantes muito respeitáveis, que dizem que perdoar não é esquecer. Eu não concordo, porque exatamente o que o Cristo fala e que se encontra no Evangelho, segundo o Espiritismo, é perdão como sinônimo de esquecimento das ofensas. Porque se não há o esquecimento das ofensas, não há absolutamente condições desta força, perdão, agir beneficamente em nós. Ressentir é ficar sentindo sempre. Esquece, volta, sente novamente. Ressentimento. Se não há o esquecimento absoluto da ofensa, vai haver sempre ainda ressentimento. E ressentimento vai trazer à tona todos os efeitos daquele sentimento que nos maltratou. Então, perdoar é esquecer, sem dúvida nenhuma. Agora, por que a gente não consegue? Porque a gente não tem conhecimento de nós suficiente para entender que o outro que nos ofende tanto, pisa 490 vezes o nosso calo, tem que ser alguém muito próximo. Não é concebível que o perdão seja devido a um estranho. Não, é alguém que se relaciona conosco ainda, ou que se relacionou intimamente no passado. Por isso que o perdão exige conhecimento de si, exige conhecimento espiritual, ou seja, saber que nós já existimos no mundo, em encarnações pretéritas, e continuaremos existindo depois dessa encarnação. E que cada espírito, em pretéritas encarnações, dedicou sua atenção a um conhecimento que lhe era afeito naquele momento. Por isso que cada espírito reencarnado se encontra em condições de lidar com determinadas situações da vida, principalmente na vida de relações, com uma determinada capacidade. Uns toleram mais determinado assunto, determinada ofensa, outros toleram menos. Outros já nem se ofendem mais com determinado comportamento do seu irmão. Por quê? Porque já aprendeu lições pregressas em existências anteriores. Portanto, se nós reagirmos num determinado campo da existência do nosso mundo de relações, com uma forma mais segura num determinado assunto, certamente é porque nós já exercitamos essa capacidade em outras encarnações. Portanto, se nós cobramos do nosso irmão que reaja diante de uma determinada circunstância, da mesma forma que nós, e ele não responde a essa nossa expectativa, se ele não responde ao que nós esperamos dele e nos ofende por isso, se nós pensarmos que nós agimos assim, porque nós já conhecemos essa realidade que ele ignora ainda, se nós já adquirimos esse conhecimento, esta postura de vida virtuosa, enquanto ele ainda não adianta nós ficarmos ofendidos com ele. Não adianta nós cobrarmos uma postura dele se ele ainda não assimilou esse aprendizado. Portanto, se nós cobrarmos dele uma capacidade que ele não tem, nós podemos esganar a criatura. Ele não vai ter condições de responder satisfatoriamente à nossa expectativa.
Portanto, nós estamos cobrando de alguém que não tem para nos dar. A culpa de quem cobra, de quem não tem, e não vai conseguir adquirir neste momento da sua vida, ou seja, nesta existência, ele não tem para nos dar. Porque ele não aprendeu nas existências passadas como nós já aprendemos. Então, a injustiça nessa relação é da nossa parte. O injusto aqui, nesta relação, somos nós. Porque nós estamos cobrando de quem ainda não adquiriu esse conhecimento. Por isso é que Jesus fala, perdoa, porque também tendes necessidade do perdão, porque ainda não sois perfeitos. Quando fordes perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu, não tereis mais necessidade de perdão alheio, mas ainda não sois perfeitos. Por isso, como não é perfeito o teu irmão, perdoai. Porque ele não sabe o que faz. Essa frase tem algum significado para nós? Perdoai. Porque o teu irmão não sabe o que faz. Não sabe mesmo, ele não adquiriu esse conhecimento em existências passadas. Esta é a grandiosidade desta força. Por quê? Porque ela é absolutamente justa. Como justo é o Pai que a criou. E não adianta. Não adianta porque enquanto a gente não adquire o conhecimento, enquanto a gente não adquire essa experiência em relação a nós, estamos em caminho de aprendizado. Nós vamos continuar cometendo equívocos, como equivocou-se o nosso irmão em relação a nós. Então, ele é um miserável, no sentido de não ter condições, não ter capacidade. Ele é um necessitado do nosso perdão. Porque o perdão, em primeiro lugar, beneficia a nós mesmos, liberta-nos. Mas o perdão só é perdão quando ele não fecha as portas ao falido, o que se equivocou conosco, ao arrependimento dele. O verdadeiro perdão é aquele que levanta o ofendido. Por quê? O perdão é o primeiro requisito essencial para a gente realizar a caridade, que é o amor em ação. Então, o perdão só é perdão verdadeiro quando ele reergue aquele que nos ofendeu. E que nós mostramos para ele que nós, de fato, esquecemos a ofensa. Para que ele possa aprender com esse erro dele. Porque se nós ficarmos remoendo este equívoco dele, ele vai continuar sem o aprendizado. E nós estamos aqui para aprendermos. O verdadeiro perdão não é ficar, evidentemente, dando-se constantemente em holocausto àquele equivocado. Quando Jesus nos recomenda oferecermos a outra face ao ofensor, é oferecermos, sim, uma nova visão daquele equívoco, para aquela condição equívoca, para aquela situação equívoca. Não que nós fiquemos oferecendo a face esquerda sempre, ou a face direita, assim que uma ou outra for esbofeteado, sem que haja o caráter pedagógico ao ofensor. E este é o principal efeito da força perdão, o seu caráter pedagógico. Porque é para aprendizado que nós todos estamos aqui. É neste sentido que o perdão é uma força. Ela nos impulsiona para o conhecimento da verdade, que nos liberta. Quando Jesus nos ensinou a divina oração dominical, o Pai Nosso, eu costumo brincar com a minha sogra nas minhas palestras, que eu digo que a dificuldade do perdão é tamanha
É tamanha a dificuldade do perdão. A minha sogra fala assim: Paulo, todas as vezes que eu estou orando o Pai Nosso, quando chega nessa parte, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos, eu tenho vontade de pular essa parte. Minha sogra falou para mim um dia. Eu digo para ela, às vezes eu pulo, dona Nilda. Tamanha a dificuldade que a gente tem com o perdão. Porque os nossos afetos mais queridos são aqueles que nos ofendem. Por quê? Porque a gente tem expectativa em relação a eles. Agora, se a gente tem uma expectativa sobre alguém, se a gente coloca as nossas esperanças de alegria no mundo, se a gente coloca as nossas esperanças de realizarmos a felicidade possível no mundo de provas e expiações, nas mãos dos outros, o problema não é dos outros. O problema é nosso. Somos nós que estamos atribuindo aos outros uma força, uma capacidade que eles não têm. Vocês se lembram da passagem da prisão de Jesus no Horto das Oliveiras, em que ele chamou 3 dos seus mais preparados discípulos? Dá licença um pouquinho. Pedro, Tiago e João, Jesus chamou 3 dos seus mais bem preparados discípulos para, no momento mais difícil que Jesus ia enfrentar, orarem com ele. E Jesus chegou no Horto das Oliveiras e disse: fiquem aqui, eu vou me afastar um pouco. Ou seja, a gente que está buscando o conhecimento de si, o que é o verdadeiro recolhimento, nós estamos estudando o verdadeiro recolhimento para aprendizado do autoconhecimento e defesa espiritual contra as influências do mundo espiritual ao nosso redor. Jesus faz isso. Os apóstolos ficam, a sanga, a comunidade, o grupo mediúnico de Jesus. Ele fala: fiquem aqui, os 3 se sentam ao lado ao redor de um tronco, embaixo de uma oliveira. Jesus fala: eu vou me afastar um pouco e vou orar. E aí Jesus se afasta, ora, sua sangue, chora sangue, e volta. O que aconteceu? Os 3 mais bem preparados discípulos estão dormindo. Jesus fala: pô, gente, pedi para vocês orarem comigo, vocês, Facebook de vocês, deram todo o joinha, ok, curti, vamos lá, mestre, estamos juntos, e eu volto, vocês estão dormindo? Ô, mestre, desculpa, foi mal, mas estamos juntos, vai lá. E Jesus: orem comigo. Se afasta, chora sangue novamente, sua sangue, e volta, os 3 dormindo novamente. Deixa eu fazer só um parênteses aqui para explicar por que Jesus suou e chorou sangue ali, e pediu a Deus para livrá-lo desse cálice amargo, se fosse possível. Não dá para, eu já falei isso numa outra palestra, e eu aproveito o ensejo aqui para reafirmar esse meu entendimento. Não foi por medo de crucificação, não foi por medo de flagelo, chicote com pontas de lâmina de aço, não foi por medo de coroa de espinho, não foi por medo de pregos nas mãos e nos pés, de lançada no coração, não. Jesus chorou sangue e pediu a Deus para livrá-lo desse cálice, se fosse possível, pelo que sucedeu depois com a humanidade, com os discípulos, conosco, o remorso que nós ficamos por não termos aceito Jesus ainda 2000 anos depois, do jeito que ele espera, do jeito que ele mostrou. Foi por isso. Ele chorou e pediu a Deus: Pai, me livra desse cálice. Era de ver as suas ovelhas remoendo culpa na consciência, os discípulos que dispersaram todos, a incredulidade daqueles que pediram a sua crucificação. Foi por amor a nós que Jesus pediu a Deus: Pai,
muda o rumo dessa história, vamos ensiná-los de outra forma para que eles não se sintam tão culpados, com remorso depois por terem me abandonado, não terem aceito a minha doutrina imediatamente. E esse imediatamente já faz 2000 anos. Tanto é assim que Jesus nos conta o espírito Humberto de Campos, na obra Boa Nova, quando Jesus, diante do remorso cruel que João, o evangelista, que era o menino, adolescente, de 16 anos, por volta de 16 anos, que era um dos escolhidos por Jesus, ou seja, um dos mais bem preparados discípulos. Depois que Jesus voltou para o mundo espiritual definitivamente, nos conta o espírito Humberto de Campos, na obra Boa Nova, que João não se perdoava. Chorava dia e noite, inconsolável. Por quê? Pensava ele de si para consigo mesmo: o mestre nunca me pediu nada. A única coisa que ele me pediu foi para eu orar com ele. 2 vezes ele me pediu. E 2 vezes eu falhei com ele. João não se perdoava e chorava inconsolavelmente. Até que, uma hora, quem que se lhe aparece? Jesus, em espírito e glória. E fala: João, para que isso, filho? E ele: meu Senhor. E chora ainda mais tristemente, porque quando se nos apresenta o algoz, que a gente pensa que ainda nos odeia, que ainda nos sente rancor e ressentimento em relação a nós, a nossa dor fica mais aguda. E João, diante da imagem de Jesus, chora ainda mais sofridamente. E Jesus fala: não, João, para, não precisa disso, filho. Aquilo que nós vivemos juntos lá no horto, que eu passei lá, era mais uma lição. Todas as minhas palavras, todos os meus olhares, todos os meus gestos no mundo foram medidas pedagógicas de educação para a alma. Aquele momento de solitude que eu experimentei lá no horto foi de solidão, foi por escolha própria, foi solitude, recolhimento, comunhão com o Pai. Foi para ensiná-los de que o caminho de edificação ascensional do espírito, de construção da sua própria subida, elevação espiritual, é um dever de cada criatura. Nós contamos sim com o apoio de todos, essa é a lei da fraternidade universal. Mas o dever, o dharma ascensional é de cada um. Então o Gólgota eu tinha que subir sozinho. Não precisa chorar, não. Eu não fiquei ofendido com a sua suposta falha. Levanta, filho, e constrói a sua história. Foi isso que Jesus mostrou para nós, o exemplo de perdão. E João, a gente sabe o que João fez depois, até mais de 90 anos de vida, de idade. Então o perdão é para isso. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. O perdão edifica, levanta, mas para isso a gente precisa de fato esquecer a ofensa. Mostrar o caráter pedagógico do perdão. Para que mostrar a outra face, não a mesma face ofendida, mas a outra face. Tem um outro jeito, uma outra perspectiva mais elevada que a perspectiva espiritual, para nós enxergarmos a ofensa daquele coitado que não consegue nos dar outra coisa. É só o que ele tem no momento para nos oferecer. Por isso que Emmanuel diz, vai chegar um momento em que nossa compreensão
da condição humana dos espíritos reencarnados e dos espíritos desencarnados que ainda nos ofendem tanto, nos violentam a alma, nos violentam os sentimentos, nos violentam a consciência e, consequentemente, nos violentam, às vezes, a vida física. É isso que nós devemos a eles. Agora, Jesus nos deu a chave para nós aprendermos a amar aqueles que nos ofendem. O que ele diz? Tudo bem, vocês já ouviram falar do amor. Antes de mim já tinha o amor. Mas era o amor no seio da mesma casta, no seio da mesma nacionalidade, dos conterrâneos, da família. Não. Se vocês fizerem isso, amarem só a quem os ama, não estariam fazendo mais nada além do que já fazem os próprios fariseus. Vocês sempre ouviram: amai os amigos e odiai os inimigos. Não, eu venho para vocês e digo o seguinte: amai os vossos inimigos, bendizei a quem vos maldiz. E aí ele nos dá a chave para a gente aprender a perdoar, em primeiro lugar, que é um passo fundamental para a gente aprender a amar. Porque não adianta a gente querer amar se a gente não aprender a perdoar. Não adianta a gente querer aprender a perdoar se a gente não aprender a esquecer completamente. Não adianta a gente tentar esquecer se a gente não conhecer a nossa realidade, a nossa condição de espíritos no mundo, ainda sujeitos a falhas. Orai por eles, diz Jesus no final da sua máxima: amai os vossos inimigos, bendizei a quem vos maldiz, orai por eles. É esta a chave para o aprendizado fundamental do perdão, para o aprendizado fundamental do amor. Portanto, a experiência do João, que Jesus veio mostrar, fala: João, se perdoa, meu filho, esquece aquilo, esquece aquele seu equívoco, aquela sua falha, porque se você não se perdoar, você não vai conseguir avançar no sentido ascensional espiritual. E aí Jesus nos ensina a fundamental importância do auto-perdão. Por quê? Porque para nós conseguirmos desenvolver no mundo encarnados, como espíritos encarnados, as nossas potencialidades de elevação espiritual, antes de conseguirmos conquistar a confiança de um homem e de uma mulher para unirem as suas células germinais, ou seja, antes da gente conseguir convencer os nossos pais biológicos da nossa necessidade de reencarnação para reconciliação com o nosso passado, nós tivemos que nos reconciliar com a nossa própria consciência. Nós tivemos que conhecer os motivos das nossas falhas passadas. Por que que nós erramos no passado? Por que que nós falimos no passado? Nos arrependermos honesta e sinceramente, porque ninguém consegue enganar o tribunal da própria consciência, porque temos gravada nesse tribunal da consciência a lei de Deus, a lei de amor, a lei do perdão. E a nossa consciência, enquanto nós não conhecermos os nossos equívocos e nos predispormos com boa vontade para reencarnarmos e reconstruirmos aquilo que nós destruímos, enquanto nós não nos perdoarmos, nós não conquistamos a confiança dos nossos pais biológicos e tampouco do nosso anjo de guarda. Agora, se nós apaziguamos a nossa consciência para reencarnarmos num mundo com saúde e em condições de aprendizado,
é porque nós já nos arrependemos sinceramente dos nossos equívocos passados e conquistamos a confiança do nosso amigo espiritual, que hoje é o nosso protetor espiritual, nosso anjo de guarda. Para isso nós tivemos que nos arrepender sinceramente, ou seja, nós já nos perdoamos. Por que o auto-perdão é fundamental? Porque a gente traz, eu falei na aula de ontem à noite, a respeito de suicídio, e que o Espírito traz culpa na consciência, mas essa culpa que a gente traz deve ser esclarecida deste fato fundamental para uma reencarnação bem-sucedida, como é a nossa, que estamos aqui estudando, trabalhando, buscando o autoconhecimento, buscando nos reconciliar com a lei de amor. Isso é uma reencarnação absolutamente bem-sucedida, apesar de termos momentos de tristeza, apesar de termos momentos de depressão, apesar de termos insatisfações, apesar de termos esperanças frustradas no mundo. É uma reencarnação muito bem sucedida. Para isso, nós já tivemos que nos auto-perdoar. Quando a gente fica remoendo, verme roedor de consciências, o remorso, quando a gente fica remoendo condições entristecidas, nós deprimimos. Quando nós deprimimos, por que acontece isso? Porque a gente não conhece a nós mesmos, as nossas potencialidades de autodivinização. Jesus disse para a gente: sois deuses, fareis tudo o que fiz ou mais. Por quê? Porque ele sabia que estando no mundo a condição fundamental era o auto-perdão. É o auto-perdão que nos impulsiona, nos livra da consciência que fica nos apertando e imediatamente nos permite agirmos no sentido de buscarmos o bem, que é a reconstrução daquilo que nós destruímos em nós, não errando mais, e junto dos outros, auxiliando no soerguimento daquele caído. O auto-perdão, portanto, é fundamental. Então, eu tenho até um livro, alguns irmãos sabem, que se intitula exatamente A Força do Perdão. Esse livro eu relato a reconstrução espiritual, moral, portanto, da vida de alguns espíritos que foram tratados por meu intermédio mediúnico, meu intermédio como sensitivo que se presta à incorporação de espíritos muito falidos. Espíritos que faliram juntos do Evangelho de Jesus e que não se perdoavam por isso. E por não se perdoarem, por haverem falido junto do Evangelho de Jesus, ficaram 300, 400, 500 anos remoendo esta culpa no mundo espiritual, se consorciando com legiões de espíritos trevosos para enregelarem o sentimento, para não sentirem remorso, para transformarem a sua consciência em pedra de gelo, para não sentirem o remorso que a culpa lhes incutia. E quando esses espíritos, tratados por essa falange de espíritos bondosos, que em nome de Jesus resgata-os desse quadro triste de dor e sofrimento, mediante o tratamento mediúnico, para um simples despertar, não é por nada, mas tão somente para lhes mostrar, como mostrou em todos esses casos que eu relato nesse livro, que João, como Jesus fez com João, não precisa ficar assim, não. Não precisa ficar remoendo esta culpa. Não precisa se matar por conta disso. Eu conheço você. Eu sei. Eu empenhei a minha palavra perante o Pai de que nenhuma das minhas ovelhas se perderia. Portanto, levanta e anda. Estou recebendo uma ordem aqui do nosso irmão Tato Save, para eu contar a história de um desses irmãos.
Jesus veio e mostrou, através dos bondosos espíritos: levanta, anda, toma a tua cruz e segue-me, não fica aí remoendo. Eu vou atender a orientação, pedido, que é uma ordem do nosso irmão Tato Save, para relatar a história de um desses irmãos que se encontra nesse livro, que era um irmão que faliu exatamente no seio, no cerne, no momento mais triste da humanidade, que é a Idade das Trevas, o Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição. E depois de 4 semanas sendo tratado, de várias semanas sendo tratado, os espíritos finalmente, só um esclarecimento, ele era um espírito que vinha combater o ensinamento da reencarnação. Era um espírito religioso que combatia o espiritismo, combatia as casas espíritas da região que eu resido, porque é contrário ao ensinamento da reencarnação, porque não fazia parte dos dogmas que ele defendia como ex-membro da igreja. Então esse espírito foi apanhado de surpresa pelos espíritos protetores que tinham interesse, em nome de Jesus, de atendê-lo, e ele foi levado, permitido que ele frequentasse a reunião mediúnica para perturbar, pensando que ele fosse perturbar, e ele acabou sendo pego amorosamente num tratamento espiritual para resgate do seu próprio sentimento e da sua própria vida. E depois de 4 semanas sendo trabalhado, finalmente ele assumiu a sua falência há 4 ou 5 séculos atrás. E aí, como João da história de Humberto de Campos, não havia quem o consolasse. Porque o remorso, se não trabalhado corretamente, ele nos segura a res do chão. E esse espírito, na penúltima semana do seu tratamento, encarou frente a frente o tribunal da sua consciência. E ele constatou que fugia de si mesmo por haver cegado em torturas, na época da Idade das Trevas, cegado várias pessoas, vários semelhantes, seus irmãos, como ele assim hoje o reconhecia, com ferro encandecido. E nesse momento a sua dor foi pior, o seu remorso mais cruel, e ele chorava inconsolavelmente. Até que a misericórdia do Pai, que é infinita e não quer a morte do pecador, mas sim a sua vida, num recurso de regressão mnemônica, num recurso abençoado de mergulho profundo nos recônditos mais fugidios da sua própria memória consciencial, os abnegados espíritos de Jesus, coordenados pelo espírito da Santíssima de Assis, Clara, o espírito de Santa Clara, que coordena esses trabalhos de resgate, num impulso amoroso irresistível, traz à tona da profundeza abissal da sua memória espiritual um momento divino por ele experimentado. De repente ele se via há 2000 anos atrás, numa de suas encarnações, portador da necessidade especial da visão. Ele se viu reencarnado, cego, numa de suas existências passadas, no mesmo momento em que a luz se fez presente plenamente no mundo. Jesus, o Cristo de Deus, havia assumido, mais uma vez amorosamente, a forma visível de um corpo humano
para exemplificar a toda a humanidade. No momento em que a luz se fazia plena no mundo, ele era absolutamente privado da luz nos seus olhos cegos ressequidos. Esta memória sendo resgatada, ele se viu num momento exato em que ouvira notícias de que um divino profeta curador iria passar exatamente numa estradinha próximo da sua vila, onde ele residia, e esmolava como cego que era. E o seu coração encheu-se de esperanças, porque aquele profeta famoso já então tinha a fama de curar cegos de nascença. E esse nosso irmão se via imbuído de uma força tal que ele pensou consigo e com suas dores: eu vou caminhar até lá, porque eu tenho esperança de que ele que cura cegos, leprosos, paralíticos, vai me curar e vai me conceder a divina graça de ver a luz do sol, a luz no mundo que eu nunca tive a felicidade de gozar. Mas ele, acostumado à sua vida miserável, tinha dificuldades, como cego que era, de caminhar. Mas ainda assim, buscou dentro de si forças que só a fé nos proporciona e se encaminhou para aquela distante estrada onde ele ouvira dizer que aquele divino peregrino iria passar. E conseguiu chegar próximo dela. Mas já havia se espalhado a fama daquele profeta curador, de modo que as margens da estrada estava repleta de necessitados de toda a sorte. E ele não conseguia chegar até as margens da estrada. Mas os seus ouvidos perceberam ao longe gritos que a turba, a multidão exaltada, proferia, de glória a Deus, hosana nas alturas, e o seu coração acelerou, e aqueles gritos iam se aproximando rapidamente, e ele, mais força ainda conseguiu e fé, ajoelhou-se por entre as pedras e a areia grossa daquela região árida, e esfolando-se todo, esforçou-se por entre as pernas dos presentes, e todo esfarrapado e ferido, ensanguentado, conseguiu atingir as margens daquela estrada empoeirada. E os gritos se avolumaram, e de repente o seu coração palpitou ainda mais forte. Eis que não tardou para sentir os gritos próximos de si. E a multidão exaltada gritava: glória a Deus, hosana nas alturas, louvado seja o Filho de Deus. E imediatamente ele sentiu os seus olhos serem tocados por um calor que ele nunca tinha experimentado. Jesus, este bondoso peregrino, percebia todo o seu sentimento, porque conhece o coração dos seres humanos. Conhece o coração palpitante de todas as suas ovelhas. Desviou-se um pouco do centro da estrada e, atendendo aquele chamado sentido e verdadeiro, tocou os seus olhos e imediatamente ele passou a enxergar. E o que ele viu foi os pés de Jesus se afastando rapidamente. Ele que se encontrava à rés do chão, só conseguiu ver as barras da túnica surrada de Jesus e a sandália rota e empoeirada naquele passo ligeiro do Divino Mestre, que tinha urgência no seu caminhar, porque eram muitos os necessitados a atender. Naquele chão batido de terra e empedrejado, ele viu novamente
a possibilidade de redenção, porque os espíritos bondosos disseram para ele, nesse momento divino de regressão, de memória que ele tinha dentro de si, e que tinha soterrado cruelmente contra seu próprio interesse, por não se perdoar e ficar remoendo. E aí os bondosos espíritos disseram: venha, meu irmão, levante-se, perdoe-se, porque Jesus nunca te condenou. Ele conhece o teu bom coração. Perdoe a você mesmo. E aí esse irmão resolveu se entregar definitivamente para continuar trabalhando em nome de Jesus, porque ele tinha interrompido a sua trajetória há 5, 6 séculos atrás. A força do perdão que mostra nesse livro não é para a gente dar para os outros, porque quem não se perdoa não tem condições de perdoar ninguém. Quem não se perdoa não tem condições de amar-se. E quem não tem condições de amar-se, não tem condições de amar o próximo como a si mesmo. Essa é a grande lição. Perdoe-se. A força do perdão é para nós em primeiro lugar. Eu não estava vendo aqui me perdoem, eu não estava vendo aqui as perguntas, mas a gente tem algumas perguntas aqui. A Patrícia Gibim: muito obrigado, Tato, pela oportunidade de retratar essa história aqui. Eu me emociono muito com essa história. O meu CD Peregrino não tem o nome de peregrino só porque eu me entendo como peregrino no mundo. É por conta dessas imagens que não me saem da memória. É por conta dessa experiência que eu tive. Tem muita gente que se sabe sensitivo, capaz de receber inspirações, de receber intuições mediúnicas, mas tem medo de trabalhar com esses espíritos na reunião mediúnica porque dá medo mesmo. Mas olha a experiência divina que eu tive através dos olhos de um espírito obsessor dos nossos trabalhos espíritas. Eu vi os pés de Jesus pelos olhos de um obsessor. E como eu sou médium de sensações, eu não só vi o que ele viu, eu senti nos meus próprios olhos, através dos olhos cegos dele, da sensação que ele tinha guardado profundamente, porque o Espírito guarda tudo, o Espírito é imperecível, o Espírito não morre. Todas as nossas memórias ficam guardadas em nós. Eu senti, através do seu perispírito tão necessitado, o calor das mãos de Jesus nos meus próprios olhos. Não há nada que pague isso numa existência tão necessitada quanto a minha. Um espírito tão carente ainda de elevação quanto eu sei que eu sou. E ali eu assumi definitivamente o trabalho mediúnico, porque eu estava, como dizia, o meu espírito protetor falou para mim: Paulo, você está vendo só as dores que você passa nesses momentos, mas você não está vendo o benefício grandioso, divino que você pode oferir. Numa palavra, ele disse assim: você está jogando a banana fora e está comendo a casca. Olha a possibilidade grandiosa que a mediunidade está te oferecendo. A partir daí, nunca mais eu reclamei de suportar as dores dos espíritos como eu suporto. Como perdoar, pergunta a Patrícia Gibim, o que sentimos, mas não identificamos o que é? É fácil, Patrícia. Se a gente sente e está nos fazendo mal, é porque não é bom. Porque um bom sentimento só nos faz bem. E o perdão é para a gente eliminar os maus sentimentos. São os maus sentimentos que nos provocam depressão, pânico, transtorno obsessivo compulsivo. Se você sente angústia, se você sente mal e não sabe o que é,
Ora, ora, incessantemente, diz Santo Agostinho para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Orai incessantemente. Ninguém se engane pensando que vai aprender a perdoar de uma hora para outra e sem muito esforço de transformar a sua vontade em boa vontade. Bem-aventurados os homens de boa vontade. Sermão do Monte, Jesus diz. É a oração. Enquanto seu sentimento não se acalmar, lembrando, repassando, como diz Santo Agostinho, repassa o dia, repassa a sua semana, vai fazendo, vai ampliando o campo de investigação, repassa o ano, repassa a sua infância, repassa a sua vida. Se você sentir mágoa de alguém ainda, perdoa. Através da prece, orai por eles, a gente consegue, e aí a gente se desenvenena, a gente se desintoxica. A Mônica Saad, o perdão só nos faz bem, sentimos muita paz. Exatamente, Mônica, exatamente. A Thaís, um abraço, Tatá. Eu passei por uma situação onde eu percebi isso mesmo, Paulo. Perdoar quando se tem razão é algo plausível, um gesto de amor realmente. E perdoar a si mesmo é algo muito difícil, principalmente quando reconhece que errou. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Nunca fez tanto sentido para mim. É isso mesmo. É isso mesmo, Thaís. A Cláudia Bug. Cláudia, a culpa tua isso aqui hoje, viu, Cláudia? A lei está aí, o difícil é praticá-la. Se fosse fácil, a gente não precisava de reencarnação, Cláudia. O Espírito Emmanuel não concorda muito contigo, não. O Espírito Emmanuel diz o seguinte para a gente, não é difícil. Não é difícil aprender a perdoar. Ele diz o seguinte, não é difícil a gente sair da vida encarnada sem mágoa de ninguém. Difícil é a gente sair sem ninguém com mágoa da gente. Então, se a gente não aprende a perdoar, a gente não tem condições de ensinar a perdoar. Por isso que Jesus diz, aprenda a perdoar, perdoe, porque assim você vai ensinar o outro a te perdoar também. A Márcia Amaral diz o seguinte, eu acho que já me conheço, professor, eu não consigo não perdoar. Me faz muito mal e às vezes passo por cima do meu orgulho e mesmo às vezes sabendo que tinha razão na discussão, eu peço perdão. Isto é não ser uma pessoa orgulhosa. A gente confunde ainda muito orgulho com vaidade. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que se sente superior às outras, portanto ela não falha. Se ela não falha, ela não precisa pedir perdão. Isso é o orgulhoso. O vaidoso é o que cultiva coisas vãs, coisas que não têm importância daqui a pouco quando a gente regressar. E a coisa menos importante para quando a gente regressar é a própria personalidade. Então, abrir mão da própria máscara, persona, abrir mão do ego, deixar de ser orgulhoso, aprender a perdoar. Parabéns. Reinaldo Saeta, será que estamos evoluídos para perdoar dessa forma? Eu garanto que não, eu não estou. Mas eu estou conhecendo o caminho para a verdade e para a vida. E aí é um bom começo para começar, para aprender a perdoar, né? Concordo contigo, Reinaldo. Mas como diz o profeta chinês, uma caminhada de 2.000 milhas começa com o primeiro passo, né? A Juliana Costa, sempre falei isso, nós só brigamos, ofendemos aqueles que amamos e temos um vínculo, pois com quem não temos vínculo ou não amamos, dificilmente ofendemos. Portanto, o perdão do inimigo é próximo nosso, já foi amigo. A Célia Fig, ser perdoado por um desencarnado também não é fácil, não. Passei por um processo de fascinação que requereu 3 anos de tratamento até entender a ligação e ela aceitar o meu perdão, que resultou em nossa libertação. É isso mesmo, Célia. Ser perdoado por um desencarnado não é fácil, principalmente porque ele percebe, nos conhece melhor do que nós mesmos, que nos conhece de existências passadas. Se não tivesse tido relação estreita conosco em existências passadas, não seria nosso adversário espiritual hoje, nosso inimigo espiritual, nosso obsessor hoje. E nos conhecem, de fato, mais do que nós mesmos. Mas mostrando a nossa força de vontade aqui, no sentido de acertarmos, e pedindo no Pai Nosso perdão a Ele. Perdoa, meu irmão, eu não lembro o que eu te fiz. Você lembra.
Você foi o ofendido. Eu não me lembro, mas vês bem meu coração, porque eu já estou tentando modificar. E o que eu puder fazer para te ajudar, eu farei. Me perdoa. Sinceramente, o espírito protetor dele vai convencê-lo da nossa honestidade, juntamente com o nosso espírito protetor. E a reconciliação vai se dar. A Beth Donato: penso que muitas vezes nós provocamos as pessoas a nos ofenderem, sem perceber, é claro. Claro, concordo contigo, Beth, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com a nossa postura egóica, com a nossa pouca fraternidade, com a nossa mais absoluta ausência de prática, de solidariedade humana. Eu não digo nem caridade, porque eu não sou ambicioso ainda ao ponto de me pensar uma pessoa já capaz de realizar a caridade, como dizem os espíritos. É isso mesmo, você tem razão. A Mônica Sade diz: estou aprendendo muito com os ensinamentos do professor Paulo, que no caso sou eu. Obrigado, Mônica. Estou colocando em prática o perdão para mim. Não é difícil. E de coração, pois já sofri muito nesta vida, mas nunca me revolto. São provações. O perdão só nos transforma em pessoas melhores, sem dúvida nenhuma. A Patrícia Gibim: e saber que todos nós cometemos erros em algum momento e vamos necessitar do perdão do outro. Sendo assim, temos que aprender a perdoar para também sermos merecedores do perdão. Perdoais, porque tendes necessidade do perdão. Jesus, isso é Jesus. Jesus não jogou uma palavra ao vento. Todas as palavras de Jesus foram de eficiência pedagógica, amorosa, prática. O Luciano Rezende: fala algo sobre o auto-perdão também. Obrigado. Falei. Thaís: perfeito, Paulo. Ontem o Tato fez uma palestra que tratava sobre esse assunto. Com certeza falou no coração de muitos, assim como você está falando hoje. Esse é o dever de quem está no caminho, buscando aprender essas lições de Jesus. Um abraço, meu irmão. Agora cheguei na sua fala. Muito obrigado. Está exatamente aproveitando a oportunidade de perdoar. Abençoados somos quando somos ofendidos no mundo, porque só então a gente tem condições de aprender a perdoar. Muito obrigado, Tato. O Pai Nosso é condicional. A única condicional do Pai Nosso, tudo no Pai Nosso é rogativa e abnegação, devoção. Ou seja, é pedido e oferta de amor e de fé ao Pai. Tudo isso no Pai Nosso. A única condicional é o pedido de perdão. Perdoai, assim como nós perdoamos. Tem razão, Tato. A Patrícia fala: eu sou assim, a pessoa me ofende, eu esqueço. Porém, se erro, as pessoas ficam remoendo aquilo e me jogando a cara constantemente. Isso faz com que o remorso corroa a gente, porque muitas vezes ofendemos querendo. Quem quer, amamos. Quem a gente quer quem a gente ama, cresça. E quem ama não só pode elogiar, tem às vezes que contrariar também. Tem que contrariar, mas amorosamente. Essa é a grande dificuldade nossa. Como sermos pedagogos de forma amorosa, como o divino pedagogo Jesus nos exemplifica. Concordo contigo, mas essa ressalva tem que ser feita. A gente ainda não sabe ensinar amorosamente, né? A gente às vezes, muito rigoroso, muito ríspido, muito cascadura, e não conta com a deficiência do outro. A gente quer que o outro aprenda do jeito que a gente já sabe. E se esquece que o outro pode não ter tido aulas como nós tivemos anteriores. Né? A Meire Vilar: ganhei um presente enorme de Deus. Consegui perdoar. Beleza. Meu neto querido, Tato, você ajudou-a a perdoar, a Meire Vilar diz. Muito bem, é isso mesmo. É para isso que a gente está aqui, para aprender junto. A Nádia Ferro: acredito que a felicidade independe das nossas expectativas com relação às pessoas. O Sócrates já falava isso, né? Quantas coisas eu não preciso para ser feliz? A gente hoje busca felicidade fora de nós. O que Jesus fala? O reino de Deus não vem com formas exteriores. O reino de Deus não vem
de fora de nós. Não adianta, é dentro de nós que nós vamos encontrar a bem-aventurança, que é a felicidade perene, imutável. É dentro de nós, então, não é nos outros, não é nas coisas. Perfeito, Nádia. Estamos conectados, Paulo, Tato, falando. Ontem, em minha palestra, eu falei exatamente sobre isso, as mesmas citações. Que honra para nós. Sincronizados. Meu Deus, como Jesus é grande, nosso mestre amado. Gratidão para sempre, Senhor. É isso mesmo, Tato. Gratidão infinita ao mestre Jesus, que não precisava. Não tinha necessidade. Não tinha necessidade nenhuma de aprender mais nada. Só veio aqui nos ensinar por amor. Por amor. Para nos mostrar como é que se nasce, como é que se vive, como é que se desencarna. Humildemente. Amorosamente. Louvado seja nosso divino mestre Jesus. A Joana Soares. Nossa, tomei um susto aqui agora. Eu vi Joana, o olho correu, eu vi Joana De Ângeles. Eu falei, estou recebendo uma comunicação mediúnica. Não, graças a Deus é a Joana Soares, que pode ser melhor que a Joana De Ângeles. A gente não sabe, né? Temos que vibrar no bem aí, ó, para ter companhias de amigos do bem. Sem dúvida nenhuma, Joana Soares. Muito obrigado. A Patrícia Ferreira. 2000 anos se passaram e a gente anda engatinhando na evolução. Exatamente, minha irmã. Meu Deus, temos que acelerar o processo de aprendizado. Perdemos muito tempo com galhos, como galhos engarranchados nas águas correntes dos rios da vida. Belíssima metáfora, Patrícia. A gente tem que abrir mão do ego, abrir mão do orgulho, abra mão da vaidade, humilde-se. Não verá o reino de Deus aquele que não se transformar numa criancinha. E se transformar numa criancinha olha o exemplo da criança que vai atravessar uma rua, que corre um perigo. Dá a mãozinha para o pai, para a mãe, para o tutor, para o tio, para a avó. Confia, tem fé, confiar. Tendes fé no Pai, abra mão. Deixa as águas da vida transcorrerem para trazerem águas novas, águas límpidas. Não sejamos galhos apodrecidos nas curvas da vida, ressentidos, ressequidos fora d'água e podres dentro d'água. Não! Abramos mão da persona, da personalidade, do ego. Só assim a gente vai aprender a amar. Muito obrigado, Patrícia, pela metáfora maravilhosa. Professor, o próximo tema podia ser: como conhecer as nossas fraquezas sem projetá-las nos outros? Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Depois de ler todas as outras perguntas, todas as outras 918 perguntas anteriores, tá? Aí a gente vai aprender a conhecer as nossas fraquezas. Tato Sávio. Paulo, que saudade estou de você. Não pode vir amanhã, ou até hoje mesmo. Não posso, Tato, meus filhos estão aqui. Mas domingo que vem eu vou estudar com vocês aí, tá bom? Pode ser, se vocês me receberem. Domingo à tarde eu vou estar aí com vocês para o estudo. Tá bom? Combinado? Prometido. Eu sei que vocês têm um compromisso em São João da Boa Vista no fim de semana que vem. Mas se tiver o estudo de domingo à tarde, eu estarei com vocês. Tá? É só você me avisar quando você retorna, se você retorna, e eu vou ter com vocês aí no domingo. Um grande abraço, meu irmão. A Satiko Nakamura. Não é fácil perdoar. Meu filho não tem culpa nenhuma da nossa separação. Ele não gosta do menino. Ele não pega o menino, mas tem que perdoar. Satiko, as condições dos espíritos no mundo. Eu fui advogado 30 anos. Já parei há 2 anos de advogar, mas eu vivi profissionalmente a miséria do ser humano. Eu vivi isso profissionalmente. Eu sei o que você está falando. Mas se a gente não aplicar isso nessas condições, onde é que a gente vai aprender? Se um pai, uma mãe é infeliz, é coitado,
é miserável no sentido de ser carente ao ponto de não ter condições de amar a própria criatura a que ele trouxe ao mundo, ele é o pior dos coitados, ele é o mais necessitado e, portanto, o mais carente do nosso perdão, da nossa misericórdia, da nossa piedade, da nossa compaixão. A gente não pode julgar uma mãe que abandona um filho, a gente não pode julgar um pai que abandona um filho, a gente tem que ter misericórdia, piedade, da tremenda carência que ele tem. Leandro, um abraço, Leandro. Prazer você estar aqui com a gente. Uma honra para nós. Jesus, através de Paulo de Tarso, nos deixou o mais belo ensinamento como caminho para o perdão. Exatamente na ode ao amor que ele transcreve para a gente aqui. O amor é bondoso, o amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberba, não é ambicioso, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento, ressentir, remoer, remorso, pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sem o perdão nós não vamos atingir essa condição espiritual do amor. Louvado seja o apóstolo Paulo. Muito obrigado, meu irmão Leandro. Muito obrigado. Luiz Otávio, abraço, Tavinho. Força do Perdão, Paulo, tema da sua palestra em Novo Horizonte, dia 25/8. Estaremos juntos, se Deus quiser, meu irmão. Um abraço, até lá. A Carla Morena, um abraço, Carla. O que ocorre com o espírito quando ele desencarna sem perdoar alguém e odiando esse alguém? Muito obrigado pela pergunta. É tão importante o perdão, é tão importante, que Jesus diz o seguinte para a gente: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás no caminho com ele, ou seja, no mundo. Porque depois que voltam para o outro lado do mundo espiritual, é a sua pergunta, dificulta muito. Precisa de médiuns para realizar essa reconciliação. E médiuns não são flor de cheirar. Tá difícil de encontrar médiuns, bons médiuns, como diz Kardec, são raros no mundo, né? E a fundamental importância desta reconciliação, Carla Morena, é que Jesus diz para a gente o seguinte: antes de irdes depositar perante o altar do Pai a tua oferenda, qual que é a oferenda do espírita? Não é mais oferenda de sangue como outrora já fizéramos. Não é mais sacrifícios de animais. É a prece. Diz Jesus: antes de depositardes a vossa prece perante o altar do Pai, vai e reconcilia-te com teu irmão. Porque se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, a tua prece não vai ter eficácia. Por isso que às vezes a gente pede, ora que nem um condenado e não obtém o que espera. Porque o nosso coração está amargo, nossa boca está doce, né? Soltando preces grandiosas, mas o nosso sentimento ainda está adoecido. É de fundamental importância isso. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto está no caminho com ele. Antes de fazer tua prece ao Pai, reconcilia-te com teu irmão. Porque senão o pai não tem prediletos filhos. E não vai receber a tua prece e você magoado com o teu irmão. Que pai que gosta dessa situação? O Tato fala da história do irmão cego. Toda vez, Tato, toda vez eu choro também. A Bia Alves, sobre a história do livro A Força do Perdão. As palavras entram em nossos ouvidos e mentalmente vislumbramos. Imaginar tal cena é algo inenarrável de tentar explicar. Muito obrigado, Bia Alves. Essas histórias não foram contadas por mim, tá? As histórias são mediunicamente, por inspiração, a maioria delas, mas são mediunicamente traduzidas. Eu não tenho condições de narrar uma história dessa. Eu vivi, graças a Deus, através dos olhos de um falido. Graças a Deus.
Bia Alves, é verdade, o Espírito guarda cada emoção. Às vezes sentimos emoções que não imaginamos de onde vem. Exatamente. Mas ela está ali, gravada há tantas encarnações. Conhece-te a ti mesmo. Exatamente. O Luiz Otávio, Tavinho. Trabalho mediúnico, sensação, experiência que nos traz um aprendizado sem igual. Nos abre as portas da realidade do Espírito Infinito. Tem toda a razão, Tavinho. A vinda de Jesus, diz o nosso irmão Tato, é a maior prova que temos do amor de Deus por nós. Incondicional. E o amor de Jesus, porque ele não precisava nada, ele já era puro. Ele não tinha necessidade encarnatória nem para mostrar o amor. Isso o credencia como a mostra, a vida, a vivência plena do amor. Eu e o Pai somos um. Ele podia dizer isso. Ele já tinha mergulhado no sentimento amoroso e criador do Pai. Fé é o remédio, diz o nosso irmão Jorge Chevran. Perdão é a cura. Exato, Jorge, é isso aí. A Silma Alves Santana, via de mão dupla, ensinamos quando praticamos. Não tem outro jeito de ensinar. A melhor pedagogia, acabamos de falar de Jesus, é vem e mostra como se faz. Obrigado a Silma. A Marta Nassif, perdão alivia a alma, é difícil, mas temos que caminhar para isso. Senão a gente fica com a alma pesada. Se não quer aliviar a alma, não perdoa. Se quer aliviar a alma, perdoa. Perdão tira a montanha de mágoa. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, aflitos e oprimidos, que eu vos aliviarei, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Perdão e amor. A constrição, o jugo que o amor nos dá é suave, nos proporciona, nos oferece, é suave. E o fardo do perdão é leve. É isso que diz Jesus para nós. Muito obrigado, Marta Nassif. A Sueli Giuliane, um abraço, Sueli. E quando vamos pedir perdão pessoalmente, aconteceu comigo, eu errei e a pessoa não aceita. Não é problema dela. Não é problema seu. Desculpe. Não é problema seu. O importante é você estar com o seu sentimento aliviado. Você pediu perdão, ela não aceitou. Mostre que você mudou. Que você não comete mais com os outros aquilo que você cometeu de erro com ela. E aí, é um problema dela. A mesma coisa quando diz o Dalai Lama. Se alguém vem te oferecer um presente, e você se sente não merecer aquele presente, você não recebe o presente, deixa com quem veio te dar o presente, de quem continua sendo o presente? Da pessoa que te ofertou. A mesma coisa é a violência, a ofensa. Se a pessoa vem te ofender e você não recebe a ofensa, ou seja, você não introjeta, você não a transporta para o seu sentido espiritual, não fica magoado, a ofensa continua sendo do ofensor. É assim que a gente lida com as relações ainda desarmonizadas. A Bia Alves, para aprender a perdoar é preciso se despir do orgulho. Sem isso não vai. Bia, você tem toda a razão. E só consegue iniciar essa reforma íntima conhecendo-se a si mesmo. Perfeito, como espírito infinito que está a caminho da perfeição, mas ainda é imperfeito. A Roseli Figueiredo, não sei se foi um sonho ou um desdobramento, mas alguém me pedia perdão. Então, quando acordei, fiz uma oração, perdoei e pedi perdão também. Perfeito, é assim que a gente faz. Tem que se valer dos nossos desdobramentos no momento do sono para reconciliar com os inimigos também. Ser sincero, honesto, humilde, pedir perdão. Parabéns. A Thaís, no caminho da felicidade, o perdão é com certeza uma das portas por onde passamos, seja na posição de perdoar, como na posição de ser perdoado. Cada um na posição que já tem condições de transpor essa porta, com êxito. É isso mesmo, Thaís. Muito obrigado. Wilson Hipólito, um abraço, Wilson. Tenho esse problema também, professor. Sou muito duro na hora de passar o pouco conhecimento que tem. Vocês veem o meu jeito, né? Ontem eu tomei uma bronca da minha esposa, na minha contundência das aulas, que eu sou muito contundente, né? Mas é o jeito de espírito que já faliu muito. E aí
tem necessidade de aprender e tem urgência de aprender e quer ensinar assim na mesma necessidade que sente. Ana Cláudia, um abraço. Aninha, perdoar não é concordar com o ato equivocado, não é ser conivente, absolutamente. Jesus era um espírito bastante enérgico, não violento, mas ele mesmo diz, seja o seu sim, sim, seu não, não. Seja quente ou frio, porque o morno se regurgita. Isso é ser afirmativo, não é ser violento. Então não é ser conivente, é saber compreender e tirar boas lições. Muitas vezes não perdoamos porque achamos que estaremos concordando com o erro. E não é isso. Perdoar liberta. Perdoar ensina. A Thaís diz o seguinte, Shakespeare, ó a Thaís, hein? Guardar uma mágoa é como tomar um copo de veneno e torcer... É do Shakespeare isso, Thaís? Muito obrigado, eu não sabia a origem. E torcer para que o agressor morra, é verdade. A Marta Nassif, Paulo, estou em conflito por estou processando um médico que fez barbaridades com a minha vida. E nesse momento que ainda nada se concretizou, estou em conflito comigo mesma. São duas coisas distintas, Marta. Não é uma questão aqui de perdão pura e simplesmente. É de perdão também. Mas você tem que ter o seguinte pensamento. Ele cometeu um erro profissional, você está processando por isso. Se você não o faz, você pode estar sendo conivente com alguém que ele venha a ferir novamente depois. Então são duas coisas distintas. Você pode processá-lo porque é um direito seu jurídico, é das leis dos homens. O perdão é da lei de Deus. Você pode processá-lo sem carregar mágoa, ressentimento moral com relação a ele. É uma coisa, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Tá? Eu sei que é difícil. Eu parei de advogar por conta disso. Eu não consigo fazer palestra, dar aulas sobre evangelho e continuar advogando num sistema em que a justiça o poder judiciário não tem comprometimento com o justo e somente com o jurídico. Para mim não dava mais. Preferia ficar com a Deus o que é de Deus. Ao Paulo César, que sou eu, o que é do Paulo César. Baixa a sua bola. A Gabriela Damasceno, como solicitar o perdão a alguém que não notamos que o magoamos? É difícil. Mas quando faz a sua prece de Pai Nosso, peça com sinceridade que seu Espírito Protetor vai levar até o Espírito Protetor dele o seu recado, o seu bom sentimento. E se ele estiver magoado, ele vai receber esse bom sentimento, essa boa lembrança de você e vai ter a inspiração para te perdoar também. Tenha certeza disso. Os nossos espíritos protetores são esses que fazem a reconciliação entre nós e os nossos inimigos, que não vieram ainda, que ficaram lá no mundo espiritual, ou que já voltaram. Então temos espíritos protetores, anjos de guarda, exatamente para isso. Mas ora com fé. Humberto de Campos diz, a Aninha diz para a gente, na Boa Nova, é necessário cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Pai Nosso, muito obrigado, Aninha. A prece tem que ser imanente a nós, no mundo, porque o Espírito é pronto, como diz Jesus, já sabe o que faz, o que deve fazer. É esse o sentido do Espírito é pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, é para isso, para que a fé seja a nossa força no mundo, e para a fé ser a nossa força no mundo, precisa da prece, como precisamos do ar que respiramos, do alimento que ingerimos, precisamos da prece, porque o ar sustenta a vida do corpo, o alimento e a água sustentam a vida do corpo, mas é a prece que sustenta a vida do espírito elevado. Muito obrigado, Aninha. A Thaís, ao perdoar você se livra de alimentar tudo de ruim que está dentro de você mesmo. Não é atitude fácil de tomar, se fosse fácil de tomar não seria um cálice amargo, mas é a única força capaz de superar a mágoa, de remover toda a raiz de amargura. É o amor, como comentou. O amor vence todas as coisas, o amor cobre a multidão dos pecados, né, Thaís? Para todas as curas, libertações e felicidade, é necessário perdoar e ser perdoado. A necessidade de nos colocarmos no lugar do outro. Exatamente. A perspectiva altruísta, alter, o outro. Né? Coloque-se na perspectiva do outro. E aí fica mais fácil de perdoar. Obrigado, Thaís.
para compreendermos verdadeiramente o que nos aflige. Quando nos esforçamos para compreender, seja a pessoa que nos magoou ou a pessoa que magoamos, abrimos a porta que facilita percorrer o caminho para perdoar ou pedir perdão, sem dúvida nenhuma. Esse ato de perdoar está ligado à libertação de qualquer dor. Perdoar não é o mesmo que empurrarmos com a barriga, sem dúvida nenhuma, e nem passarmos a mão na cabeça do ofensor, dando condições de ele não aprender nada. Não. Precisamos compreender nossas mágoas e ressentimentos. E é necessário perdoar, não só aos outros, mas a nós mesmos. Concordo. E é nesse quesito que vejo a maior dificuldade. Por isso sou grata pela oportunidade de ouvi-los. Muito obrigado a vocês pelos ouvidos bondosos. Adriane Cristiane Stanga. Como diz uma música dos Engenheiros, cometemos o pecado de não saber perdoar, sempre olhando para o mesmo lado, feito estátuas de sal. O perdão nos torna humanos, espirituais, nos liberta. Muito obrigado, Adriane. É fã do Tato Save, que é fã do Engenheiros do Havaí. Se entregou aqui você, Adriane. Muito bom gosto. A Márcia Marcon. Demorei muito para perdoar, ao conseguir fiquei mais leve. Removeu a montanha que Jesus fala, né? Pela fé. Wilsinho, perdoar é um bônus, pois primeiramente precisamos despir do orgulho. Exato, orgulho é aquele sentimento equívoco que faz com que nós pensemos que somos superiores aos outros, portanto não precisamos de pedir perdão. A Sueli, nossa, estou com a minha alma mais calma, professor. Eu espero assim. Conhecereis a verdade do Evangelho de Jesus para libertar-se. Sei que errei, mas fui pessoalmente pedir desculpas ainda me odeia. Farei prece pela pessoa, é assim que a gente vive. E a Gabriela Damasceno, por fim, nos coloca: desculpar e perdoar têm sentidos divergentes, porque às vezes a pessoa, desculpei, mas não perdoei. Não, isso não existe. Desculpar e não perdoar é contraditório. Desculpar é um primeiro passo, é entender a necessidade, a carência do outro que nos ofendeu. Porque o outro só nos ofende porque ele é carente, ele não entende, ele não sabe o que faz. E o perdoar é exatamente esquecer por completo e dar condições do outro se levantar perante nós, para aprender. Então, desculpar e não perdoar é incoerente. É incoerente. É difícil para a gente perdoar, mas é difícil para a gente desculpar também. E desculpar não pode ter o sentido de ficar justificando a falha do outro sem que ele aprenda. Não. Não é ficar passando a mão na cabeça do agressor sem que ele aprenda com o ato errado que ele cometeu em relação a nós. Por isso que o perdão é pedagógico. É medida pedagógica, tá bom? Eu agradeço a participação de todos vocês. Tem mais alguma coisa que eu não respondi? A gente vai continuar conversando no feed de notícias nosso. E as perguntas... Oi. A Dil, minha esposa, está dizendo que tinha uma pergunta da Carla Morena. Eu já respondi. Para reparar o mal que fizemos a alguém que já desencarnou? Não, acho que foi uma outra antes. Como reparar o mal que fizemos a alguém que já desencarnou? Se não tem jeito, né, ele já desencarnou, mais fácil. É mais fácil. Ora por ele. E peça perdão com honestidade, com sinceridade. Porque ele está te ouvindo, ele está do seu lado. Onde estão os teus tesouros? Onde estão os seus afetos, ali também está o seu coração. Então, ora e peça perdão sinceramente. E corre atrás de consertar a falha que deixou. Se foi uma falha material, reponha. Se foi uma falha sentimental, procure alguém da família. Ele vai sentir que é sincera a sua conduta em busca da reconciliação. Isso é o ideal, Carla. Isso é o ideal. Mas às vezes a gente não tem condições porque a pessoa não quer nem nos receber. A família, né? Mas a prece, a fé, realiza verdadeiros fenômenos espirituais, tanto físicos
quanto principalmente morais. E é isso que a gente tem que buscar. Ah, tá. A Dulce está pedindo para falar do livro. O livro se chama A Força do Perdão. São relatos e registros, transcrições dos diálogos mantidos entre os espíritos que foram tratados por meu intermédio, como médium, e o terapeuta espiritual, que a gente chama de doutrinador. Então eu gravava esses diálogos, e esses diálogos são os tratamentos a que eles eram submetidos, para regressão de memórias, para trazerem memórias antigas deles, tanto para reconhecerem o equívoco, o erro, quanto de memórias positivas, boas memórias que eles também tinham, mas tinham soterrado pelo remorso, pela culpa, para se reerguerem. Como diz Jesus, toma a tua cruz e continua me seguindo. O livro se chama A Força do Perdão. Esse livro se encontra numa livraria virtual, que pode ser adquirido através do site dessa livraria. E logo a gente vai começar também a realizar as vendas, não só no formato gráfico, mas também no formato eletrônico de e-book, que eu estou transformando esse livro no formato eletrônico para se ler em tablets, nos celulares e em computadores. E aí a gente vai começar a disponibilizar a venda para quem tem condições de comprar no formato eletrônico, e a doação para quem não tem condições de comprar, a gente disponibilizará também no formato eletrônico através da minha página do Facebook. Provavelmente a Thaís vai ter que me ajudar a estudar isso, porque a gente não sabe como faz, viu, Thaís? Você que é expert, você e a Aninha, que são experts, né, nas mídias de comunicação, nos formatos eletrônicos, vocês vão me ajudar a disponibilizar esse livro no e-book, no formato de e-book, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês e rogo ao Divino Mestre Jesus que nos abençoe a boa vontade, o esforço sincero de transformarmos o nosso sentimento, a força da fé que Jesus exemplificou no momento crucial da sua existência, no momento mais angustiante, na sua solitude, abnegou-se e entregou ao Pai o seu maior sentimento, a sua devoção e o seu amor incondicional a todas as criaturas do Pai. Fica conosco, Divino Mestre, nos inspirando a transformação, nos fortalecendo a nossa tibieza da fé e nos inspirando os bons sentimentos que nos reconduzirão ao caminho, para a verdade e para a vida. Fiquem com Deus. Muito obrigado, meus irmãos.